falando nesse tema aí, ô Calejão, tem mais assunto polêmico, né? Hoje a Rosa Weber votou pela descriminalização do aborto, desculpa, e o Barroso travou o julgamento e levou ao plenário do STF. O ministro fez um pedido de destaque que para a análise no plenário virtual, na qual os ministros não precisam fazer defesa oral dos seus votos, e levou ao plenário físico da corte, né? A presidente do STF, ministra Rosa Weber, votou nesta sexta-feira, 22, a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. No entanto, um pedido de destaque do Barroso travou o julgamento no plenário virtual e levou para o plenário físico da corte. O julgamento foi marcado por Weber para ocorrer desta sexta-feira até 23h59 da próxima quinta-feira, dia 29, em plenário virtual. No formato, não há debate entre os ministros que apresentam seus votos em um sistema eletrônico. No entanto, Barroso já colocou que no lugar do voto dele, um pedido de destaque que trava a votação no plenário virtual e obriga que seja levado ao físico. O processo foi movido pelo PSOL em 2017 e tem a relatoria da Rosa Weber, está perto de deixar a corte, já que deve se aposentar compulsoriamente em 2 de outubro, quando completa 75. Na sessão virtual, é possível haver pedido de vista, o que interrompe a análise, ou de destaque, o que remete o caso para o plenário físico. Em ambos os casos, ainda depende da presidência da Corte escolher uma ação para pautar novamente o processo. Mesmo com a aposentadoria de Weber, seu voto continuará valendo. O pedido na ação é para que não se considere mais crime a interrupção voluntária da gestação de até 12 semanas. No Brasil, conforme o Código Penal, comete crime a mulher que faz aborto ou quem provoca o aborto em gestante com o seu consentimento. O procedimento pode levar à prisão. As exceções para a possibilidade do aborto atualmente são quando não há outra forma de salvar a vida da gestante, se a gravidez é resultado de estupro e se ficar constatado que o feto é anencéfalo. O pessoal pede que os artigos do Código Penal que tratam do aborto não tenham validade para a interrupção da gestação feita nas 12 primeiras semanas de gravidez. A sigla argumenta que a vedação é incompatível com a dignidade da pessoa humana e cidadania das mulheres. O objetivo é garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a gestação de acordo com a autonomia e sem necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, além de garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar o procedimento. E isso também está gerando aí um burburinho na extrema-direita, né? Tem gerado um burburinho na extrema-direita que pega esse voto da Rosa Weber, pega outros posicionamentos públicos, né, sobre o aborto e começa a criar mamadeiras de piroca lá no WhatsApp, mas não só no WhatsApp, viu? Não só no WhatsApp. O jornal O Globo, por exemplo, para comentar o voto da Rosa Weber, chamou o Dom Odilo. Poderia ter chamado um obstetra, poderia ter chamado um jurista, mas não. Chamou um padre, tá? Chamou um padre para comentar. O que você acha que o padre vai comentar? Você acha que é a opinião mais válida e qualificada no momento como esse, ô Calejão? Não. Eu acho que a opinião mais válida e qualificada do padre seria para falar a respeito do problema que a Santa Sé tem no que diz respeito à pedofilia. Sim. Quando essa fosse a pauta, se a gente for falar de pedofilia dentro da Igreja Católica, aí vale a pena chamar um padre. Quando a gente estiver falando de direito reprodutivo, evidentemente um padre, um religioso de qualquer natureza, não é a pessoa mais indicada para falar do assunto, e é óbvio que ele vai ter uma atitude conservadora, entre aspas. Esse termo também é horrível, porque esconde o quanto de violência, o quanto de agressão, de fato, essas propostas compreendem. Eu gostei mais ainda de como ela defendeu o voto dela, Sim. Maldonado. Ela disse que a maternidade é escolha, não pode ser uma obrigação coercitiva. Essas foram as palavras dela. E ela disse que impor a continuidade da gravidez representa forma de violência institucional contra a integridade física, psíquica e moral da mulher, colocando-a como instrumento a serviço das decisões do Estado e da sociedade, mas não suas. Veja a coragem que essa senhora... ok, ela pode ter tido decisões contestáveis no passado, uma série de coisas que nem vou entrar, não vou descer nesse mérito aí. Mas esse voto é muito bom,
e a forma como ela justifica e sustenta o voto, com isso que eu acabei de ler, é melhor ainda. É melhor ainda. Então, tudo isso, além de avançar uma medida muito prática no que diz respeito à própria questão do aborto, traz elementos para o debate público em diversas outras searas, entende a importância de um ministro do STF e de saber como é que vota e de saber como é que ele defende esse voto. Então tá aí, cara, parabéns, a meu ver, para Rosa Weber, absolutamente fundamental como último ato dela antes de sair de cena. E é o que você falou, a gente vai ter que bater de frente em algum momento, Maldonado. Não vai dar para ficar nessas ad eternum de a gente não fala de aborto, a gente não fala de liberação das drogas, a gente não fala de determinados temas porque a gente não quer incomodar uma direita liberal ou a gente não quer atiçar partes da população no sentido de correr o risco de que o bolsonarismo volte. Bom, mas então a gente vai ter que conviver eternamente com todo tipo de retrocesso, sendo coagido a não poder falar de alguns assuntos, algumas pautas? Negativo. A meu ver, é isso aí mesmo. Parabéns para a ministra Rosa Weber. Posicionamento louvável e a forma como ela sustenta o seu voto é melhor ainda, cara. Pois é, não, e aí o padre, né, o padre foi comentar, assim, lamentável, né, lembrando que o Edir Macedo talvez esteja aí um pouco mais à esquerda do padre, porque ele já se posicionou positivamente em relação ao aborto, né, ele já disse que ser favorável no passado, não sei se ainda é a opinião dele, e até o próprio Bolsonaro já falou que é uma decisão do casal, decisão do casal, já falou isso no passado. Não sei se ele mantém também. Às vezes, para fazer graça para a extrema-direita, aí os caras mudam de opinião, mas que já se posicionaram no passado a respeito disso, dessa maneira que eu estou falando aqui, já se posicionaram. E teve também o Deltan Dallagnol comentando sobre o assunto. Outro especialista, né? Outro especialista. É engraçado, né? Porque aquela piadoca, não é nem a piadoca, cara, é uma verdade. Se homem engravidasse, abortar já seria liberado. Se homem engravidasse, o aborto já seria liberado. Não é piada, é verdade. Não, vocês ótimo. Ótimo ponto, e Helder, não só seria liberado, como ainda teria uma salinha de espera com uísque e filme pornô passando, entendeu? Um charutão, uma sinuca, um arcade igual esse meu aqui de trás, com 10 mil jogos. Seria incentivado, inclusive. Exato. Seria incentivado. Você ia ver a campanha, assim, da direita, né, incentivando o aborto masculino. Abortem para o futuro da nação não ter uma população muito grande. E aí você, né, ia ter toda uma questão de apoio ao aborto se homem engravidasse. E os espaços seriam tipo barbearia gourmet mesmo. Você chegaria lá, pegaria uma Heineken, sentaria, jogaria um play, né? De boa, assim, ia fazendo o cabelo enquanto abortasse, cara. Né? Ia ser assim, brother. Ia ser de verdade. Aí o Deltan acabou fazendo campanha sem querer. Porque ele falou que o médico da minha mãe havia pedido para que ela abortasse. Olha que campanha positiva que ele fez sem querer pro caso, né? O Deltan Dallagnol recomendou que a mãe dele abortasse. Tá vendo? Na época, se a mãe tivesse seguido a recomendação, né, estaria melhor no momento. Mas vamos ver. O Deltan falando sobre o assunto, outro especialista, aí, o Milhouse do Batel. Aborto. A minha mãe, ela contraiu toxoplasmose na gravidez. E ela teve altos níveis de toxoplasmose na gravidez dela. E o médico da minha mãe recomendou que ela abortasse. Porque disse que se eu nascesse, eu ia nascer uma criança cheia de deficiências, uma criança que ia ser cabeça d'água, com deficiência, surdo, mudo, cego. E o médico recomendou que a minha mãe abortasse. E o meu pai e minha mãe conversaram, oraram, e eles decidiram me ter, independentemente de como eu fosse. O ato falho, eles decidiram me ter. Não, que merda, cara. E a musiquinha por trás? Agora, Milhouse, você... Milhouse é a melhor da semana, essa. O cara é o Milhouse, tio. Ele é muito Milhouse, o Deltan. Agora, pô, o Deltan é um fundamentalista religioso. Por que vocês não chamam... É o Milhouse o quê que você falou? Eu quero aprender. Do Batel, que é um bairro lá de Curitiba. Milhouse do Batel.
Por que vocês vão chamar a porra do Milhouse do Batel, que é um fundamentalista religioso, para comentar acerca de direitos reprodutivos? Sim. Você entendeu? Sim. Cara, por que vocês não entrevistam em seguida sei lá, cara, enfim, eu vou deixar quieto, vai, para não ser muito polêmico. Não, mas o médico até que não errou, né? Falou, não, poderia nascer a criança deficiente. Vai dar problema. Nasceu um deficiente moral. Deficiente moral nasceu. Cara, é muito ruim, velho. O Deltan, um outro padre comentando, porra, não faz o menor sentido, gente. Pelo amor de Deus, tem que ouvir gente que é capacitada para esse debate, cara. Sim. Você tem que ouvir médicos, você tem que, de diferentes espectros políticos e ideológicos. Não estou dizendo que você tem que entrevistar única e exclusivamente gente do campo progressista que vai ser, evidentemente, a favor, entendeu? Da liberação. Ô César, agora, eu só preciso abrir o portão aqui rapidinho para minha esposa. Vai lá. Aí, pode falar, cara, é um minutinho mesmo que ela esqueceu a chave. Eu vou fazendo o truque da bolinha aqui para segurar a audiência. Cara, o que eu insisto com vocês? Essa questão tem um ponto sociológico gigante, tem um debate sociológico gigante por trás disso, entende? Aí você vai chamar esse tipo de fundamentalista religioso? Você vai chamar um padre? Você vai chamar um cara que nunca estudou ciências sociais, eventualmente que tem uma formação religiosa, ou um Deltan que tem um desvio de caráter, evidentemente tem um desvio de caráter? Pô, é óbvio que o cara vai estar alinhado com a extrema-direita, é óbvio que ele vai achar que não tem que liberar, que não tem que se flexibilizar, até porque essa galera, quando precisa abortar, Maldonado, as mulheres de classe alta, das classes mais abastadas, aqui em São Paulo, cara, existem várias clínicas clandestinas, todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe. Tem clínica clandestina que é até assim, top de linha, recomendada. E quando isso é necessário, essa galera vai, gasta 30, 40, 50 mil reais no aborto, sei lá quanto é que custa, eu tô chutando, mas é muita grana, entendeu? E acabou. E faz o aborto com toda a discrição, com toda a segurança, com todos os cuidados, sem correr risco nenhum, acabou. E ainda faz campanha pró-vida. Ainda põe um adesivinho assim no carro, tipo, contra o aborto, entendeu? Então é óbvio que quando a gente vai entrar nessa discussão, a gente precisa abordar isso no nível sociológico. A gente precisa escutar as pessoas que estão preparadas e que têm uma formação mais ampla e, portanto, estão aptas a opinarem com mais propriedade. Você vai ouvir padre, você vai ouvir um fundamentalista religioso como Deltan Dallagnol, não dá, cara, isso aí não faz o menor sentido. Bom, eu ainda fico com o George Carlin, o humorista norte-americano, que falava que os conservadores querem bebês vivos para que eles possam crescer e serem soldados mortos. Ali, obviamente, né, num contexto de guerra que os Estados Unidos sempre esteve, mas aqui no Brasil, a gente pode colocar para ser mão de obra altamente explorada. É para isso que eles querem. É para isso que eles querem. A partir do momento em que sai do ventre da mãe, acabou. Ninguém mais se importa com aquele bebê. Se ele vai ter escola pública de qualidade, se ele vai ter saneamento básico, se ele vai ter atendimento numa rede de saúde que seja minimamente estruturada. Ninguém se importa. Se importa com o feto no ventre. A partir do momento que sai, já era. Os caras só querem criminalizar as crianças, os mais pobres, as mães. Esses caras, além de tudo, são inimigos das mulheres, tá? Além de tudo, eles são inimigos das mulheres. Porque o pai, a gente fala que, mas se o pai... Não, o pai aborta sim. Sabe como o pai aborta? Saindo para comprar cigarro e nunca mais voltando. Metendo boneco em geral e vazando na neblina. Aborta. De certa maneira, aborta já, tá? Vamos ver aqui, terminar de ver o Tantan Dallagnol. Se não fosse isso, hoje eu não estava aqui. Eu defender, ser contra o aborto, é eu defender a minha própria vida, eu defender a minha história, defender aquilo que aconteceu na minha vida. Eu defendo a vida por uma questão cristã, por acreditar na vida. Deus dá a vida, Deus tira a vida, Deus dá o sopro da vida. Agora tem uma questão de história, pessoal, que fala muito forte na minha vida sobre isso. História bonita, hein, Dalton? Eu não sabia disso, não.
Que coisa. É o amor, impressionante. é o tamanho do amor. É. O amor dos pais pelo filho. Não. Quando você fala em tirar a vida de um bebê de 7 meses dentro da barriga ou fora da barriga, não faz diferença nenhuma. É uma criança absolutamente viável. Você chamar de homicídio fora da barriga e não dentro da barriga é uma hipocrisia. Agora, esse é o tipo de canalha, que quando o cancelier, que é o reitor, se mata, ele manda uma mensagem consolando a Érica, que era, acho que é Érica Marena. Marena, consolando a Érica. Enfim, os caras conduziram todo. Ele é tão a favor da vida que ele conduz uma operação cheia de ilegalidades, que ao longo dos próximos anos e décadas será utilizada como exemplo do que não se fazer na seara jurídica, Maldonado. Tá? O tamanho, o nível do mau caratismo, da irresponsabilidade, todas as dimensões de podridão que você pode imaginar. Diversas pessoas se matam, cara, nesse processo. O reitor, o cancelier, ele não foi a única. E esse cara, ele consola a pessoa que estava conduzindo o processo abusivo. Esse é o tamanho da preocupação que o Deltan dá lá em tem com a vida. Agora, sabe o que acontece aí? Esse tipo de pauta são pautas fáceis. É o que eu chamo de pauta fácil. Por quê? Porque você não requer nenhuma leitura mais aprofundada do que quer que você... Olha só, se eu vou te explicar a respeito, por exemplo, das dimensões do trabalho de Marx, e você vai fazer o escrutínio de como é que funciona a sociedade capitalista. Meu mano, só para começar o debate, se você quiser ter propriedade, você vai ter que ler o Capital, que são 3 patolas, assim, de 1.200 páginas cada uma. Isso aí, na melhor das hipóteses, vai demorar 2 anos para você ler. Entende? Não só ler. É difícil, dá trabalho, Helder. Não, e não é só ler. Entender, exato, entender, refletir, ponderar, etc. Pegar agora, obras de apoio depois também. Agora, quando você fala de aborto, de saída você já tem que 60% da população brasileira que nem precisa refletir nada e já falar, sou contra. Uhum. Mas por que você é contra? O cara nem refletiu, ele é contra porque ele foi criado sob a égide de um cristianismo que condena e eu sou contra. E acabou, e me respeita. Então são pautas fáceis, meu irmão. Quando você fala de legalização de droga, de aborto, de identidade de gênero, todas essas questões, de saída, se você for conservador, você já tem 50%, 60% da população do teu lado. E essa pauta é ideal para essa galera que não tem conteúdo, rasa para um caraca, tipo Chups, tipo o Tantan, tipo essa galera. Então é óbvio que eles vão usar essas armas, porque isso traz uma aderência em termos de adesão popular que eles não teriam com qualquer outro tipo de estratégia. É por isso que você vê a musiquinha piegas para um caraca também. Defender defender a minha própria vida. Francamente, mano, tá ligado? O argumento que ele tem é não ter sido abortado. Isso pode ser um bom argumento para a direita, mas para a esquerda funciona como campanha propositiva. Olha só, o aborto pode ter suas partes positivas, sim. E outra, a gente tem que deixar claro aqui que ninguém vai pegar e falar, hoje tá um bom dia para abortar, hein, galera? Vou dar aquela abortada aqui porque faz uns 3 meses que eu não aborto. Não, vai continuar sendo um trauma para a mulher, tá? Continua sendo um trauma. Continua sendo algo que, obviamente, não é agradável de se passar, mas que deve ser uma escolha da mulher. Tá? Não é agradável. Ninguém tá falando que é agradável. Que delícia, aquela abortada hoje, vou pra balada, que bom. Não, cara, não é assim. Se a pessoa for uma psicopata, né? Aí pode ser, não, que delícia abortar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona mesmo, tá? A gente tá falando de coisa séria aqui para evitar a violência, para evitar o tráfico. Ai, Helder, como assim o tráfico? Vocês acham que aí no mercado negro não vendem Citotec a rodo para pobre abortar no banheiro de casa? E depois, se chega lá no hospital, é esculachado pela médica? Se precisa de um atendimento policial, também esculachado? É muito mais amplo do que moral. Isso. A Bíblia serve para dentro da tua igreja.
Fora dela, a sociedade não funciona sob as regras da sua Bíblia. Por isso que eu disse que o debate tem que estar no nível sociológico e não teológico. É que é exatamente isso. Você tirou as palavras da minha boca, era exatamente isso, entendeu? Na medida em que você reduz o debate e usa uma abordagem teológica, você viu que os argumentos que ele utiliza ali, Maldonado, são teológicos. Ele Sim. diz, não, porque Deus, é o amor de Deus, é o amor de não sei quem, entendeu? E aí ele está trazendo o debate para a seara religiosa, quando esse debate tem que estar na seara sociológica. É óbvio que ninguém vai estimular ativamente que as pessoas saiam abortando, porque, não gostei, vou abortar. Isso nunca vai funcionar assim. Não. Jamais. Não. A questão, nenhum médico em sã consciência vai falar, beleza, por que você quer abortar, filha? Porque eu não gosto da criança. Não, isso não funciona assim. É uma questão muito mais séria que tem que ser debatida no nível sociológico. Agora, manter o processo de criminalização como ele está estabelecido, ele serve os propósitos de afetar as pessoas que não têm recurso, única e exclusivamente. Então, Exatamente. É óbvio que quando você vai abordar essa questão, precisa ter o debate no nível sociológico, das diferentes classes, da distinção de raça e cor, e assim sucessivamente. E tem aqui uma fala da Flávia Oliveira, né, no Estúdio I, que é muito parecido com a fala do George Carlin. É muito parecido, mas remodelada para os nossos tempos, para o debate sociopolítico brasileiro. E um cinismo expresso também, né, da PF, porque são as mesmas pessoas que defendem pena de morte, tortura, execução sumária fora do devido processo legal, querem que nasçam para matá-los vivos, né? É uma contradição, assim, absoluta. E frequentemente o líder religioso é também um representante parlamentar. Não é? Então é bem complexo. E um cinismo expresso também, né, da PF. O cinismo típico da extrema-direita. Eu não tinha escutado essa fala ainda, mas você vê que é exatamente isso que a gente está debatendo aqui. É complexo, Sim. É uma questão complexa. Claro que Só para esclarecer, quando eu digo teológico, a meu ver, utilizar elementos. Não é que um pastor, não é que uma figura religiosa não possa fazer esse debate. A questão é que, para mim, utilizar categorias religiosas para discutir direitos reprodutivos é um equívoco, Helder. Utilizar a graça divina, utilizar a vontade de Deus, utilizar o amor de Deus ou uma figura santa, nesse debate é um erro. Assim como, para mim, utilizar qualquer categoria religiosa para falar a respeito de sociopolítica é um equívoco. Eu tenho as minhas crenças, Maldonado. Claro. Agora, por que eu nunca trouxe isso em público? Por que eu nunca disse, eu acredito que a vida funciona assim, assim, assado em termos religiosos ou espiritualistas, que é mais o meu caso. Porque a partir do momento que você traz isso para o debate, você pode justificar tudo. Você pode justificar. Você acredita no conceito de karma, César? Então você acredita que a gente precisava do Bolsonaro porque a gente precisava passar desse sofrimento? Você entende? O cara ficou preso 20 anos de forma injusta, mas você não acredita no conceito de karma, então ele tinha que pagar, ele tinha que arcar com as consequências do que ele fez numa outra vida. Não, meu caro, isso é um absurdo. Você nunca vai misturar temas em espiritualidade com um debate sociopolítico, precisamente porque isso dá margem para esse tipo de equívoco bizarro. É isso que eu estou dizendo. Uhum. Exatamente, não, exatamente, cara. A gente tem que ser, pessoal de direita, por exemplo, tem que ser um pouco mais honesto intelectualmente, mais pragmático, como aquele Marques Beltrão, que falou ali na Câmara, que engraçado, vocês todos aqui contra o casamento de pessoas do mesmo gênero, né? Mas saibam que todos são iguais perante a Constituição e tem gente aqui dentro que ruge como leão contra o casamento, mas geme como gatinho em quatro paredes. É a hipocrisia, é o cinismo, né? E o cara do PP. Estamos falando de um cara do PSOL, do PT, um cara do PP. Tem que ser mais pragmático, tem que jogar a real, e a gente tem que ver aí que é um problema que, como tantos outros, acaba sendo pior para quem tem menos recursos. Por quê? Porque vai ter que apelar para um Citotec, para uma forma artesanal, entre aspas, tá? De retirada. E aí a gente precisa também pensar, né, numa política de prevenção, obviamente,
para que o aborto seja um recurso extremo, um recurso onde já não há mais a possibilidade de frear aquela gravidez indesejada, mas que para que aquela gravidez nem sequer aconteça, precisamos de uma campanha séria, severa, tá? De educação sexual para adolescentes, porque o que acontece é que também, você viu essa semana, o Tarcísio de Freitas proibindo a vacina de HPV em escolas. Tudo que resvala numa agenda de costumes para os adolescentes já é vetado. Como é que você quer interromper a gravidez indesejada se você é contra a educação sexual dentro das escolas? Tudo faz parte de um processo. Com a educação sexual, você diminui a gravidez indesejada e, obviamente, lá para frente, você vai nem precisar, tanto assim, recorrer a essa medida extrema, que é o aborto. Então, enquanto a gente for pautado pelos conservadores e ficar com medo de colocar à mesa o que realmente funciona, o que realmente funciona é isso. Brother, vamos conscientizar a molecada no colegial de forma séria, tá? Para que eles não caiam na esparrela de engravidar cedo, para que eles não caiam nessa, para que eles não tenham exposição a doenças transmissíveis sexualmente, tá? Para que eles tenham consciência do que estão fazendo enquanto namoram alguém. Porque esse discurso religioso, moralista, de que, meu filho não pode ser exposto a isso. Gente, vocês nunca foram adolescentes? Com 14 anos, tá todo mundo igual cachorro no cio. Mulher ou homem. É natural, é biológico. A tua avó casou com o teu avô com 13 anos. Você, com 14 anos, já estava atrás de menininho. E os homens é a mesma coisa. Não preciso nem falar dos homens, né? Não preciso nem falar. Com 15 anos, tava todo mundo aqui que tá assistindo a gente, trancado no quarto, tocando 25 bronha pra tiazinha enquanto assistia o H. Porque não se aguentava, tava subindo nas paredes. Vocês querem frear um processo que, inclusive, ninguém conseguiu controlar na humanidade. Começa por aí, na adolescência. Não vai ter jeito. É jogar sujeira para baixo do tapete, tá? Os adolescentes... Você acha que começa a ter vontade quando? Com 40 anos? Vai para grupo, viu? Vai para grupo, mano.